18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, ouça minha voz, pois eu peço por esta pessoa que não tem nem disposição, forças, coragem, ânimo para falar contigo. Esta pessoa que foi abusada emocionalmente, sexualmente, quando criança, quando adolescente. Essa pessoa que carrega esse trauma do abuso psicológico. Esta pessoa culpa a vida, culpa o Senhor, culpa os outros. E o tempo está passando. Ele já não é mais uma criança, um adolescente. Ele já é um adulto, mas ainda carrega esse trauma. E eu peço agora, arranca essa dor do peito, arranca essa angústia, que esta pessoa tome a decisão de perdoar aquele que um dia abusou, lhe maltratou, porque o mal não se vence guardando mágoas, ódio, vingança, desejo de vingança. O mal se vence com o bem, perdoando. E quando perdoamos, somos perdoados. Diga o nome do ofensor, diga o nome do abusador, diga o nome da pessoa que lhe fez mal e diga: eu te perdoo. Ainda que o seu coração diga não, não perdoe, mas a sua fé inteligente na palavra de Jesus, que disse que se perdoamos os nossos ofensores, o nosso Pai Celestial também nos perdoará. Diga: eu decido perdoar. Perdoe, meu amigo, e receba o perdão divino. Levante o copo com água. Se há uma dor, um tumor, uma infecção, uma bactéria, um vírus, se há um vício, se há algo agindo no seu corpo, na sua mente, um encosto, causando brigas, causando pensamentos de suicídio, fazendo você se sentir como um lixo, esse encosto vai sair agora. Agora, não vai ficar nem mais um minuto, nem mais uma hora, nem mais um dia. Acabou. Você perdeu o encosto. Você perdeu essa vida. Você perdeu essa alma. Pois eu a encomendo a Deus. Em o nome de Jesus, eu declaro esta água consagrada. Beba e receba agora o alívio, a libertação, o toque da mão do Altíssimo sobre a sua vida. Todo mal, toda perturbação, coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: saia! E diga: o meu coração eu entrego a ti, Jesus. Diga: a minha vida, me perdoe, pois eu também perdoo aqueles que me ofenderam. Você que vai se batizar, tome a decisão de sepultar a velha vida, a vida de pecado, de erros. Coloque a sua mão direita sobre esta bata, que você vai usar neste domingo, após a reunião do encontro com o Espírito Santo, aqui no templo, ou em um templo da Universal, quando você será batizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados. Meu Deus, que esta pessoa que vai se batizar tenha o seu nome escrito no livro da vida e passe a andar contigo. E todos que concordam digam amém e graças a Deus. Amém. Eu me chamo Dulce Carneiro, tenho 57 anos, sou médica nefrologista. Eu nasci num lar cristão, fui criada com minha mãe num berço, num lar evangélico, frequentava uma denominação evangélica, mas desde a minha infância o meu pai alimentava em mim a ideia de que eu cursaria uma universidade e seria médica. Até que depois que entrei na faculdade, eu vislumbrei a vida dos colegas, dos amigos, as coisas que o mundo oferecia, que até então não fazia parte de minha vida. E eu fiquei
com uma vida com liberdade, né? Então eu fui me afastando de Deus e fui me afastando do Evangelho e continuei trabalhando, e aí vem aquela vida de muita autossuficiência, vaidade. A gente pensa que pode, que tem tudo, que pode tudo. Foi que as coisas foram acontecendo, tudo ia bem, financeiramente bem, profissionalmente bem, mas eu não me sentia feliz e comecei a ter uma depressão. Me sentia assim, autossuficiente, não tinha problemas de dinheiro, né? A profissão nos dá essa condição. Trabalhava, estudava, mas no fundo não tinha felicidade, não me sentia bem, sentia muita angústia, muita tristeza, chorava muito. Até que um dia eu conheci uma amiga no Rio de Janeiro e eu fui ao Rio, eu a convidei para irmos numa igreja evangélica e ela, pela primeira vez, ela foi comigo, ela era do Centro Espírita há muitos anos. Nesta mesma semana ela encontrou a Igreja Universal aberta e ela entrou e mandou uma mensagem para mim dizendo que eu sintonizasse aqui na FM e que ela tinha conhecido uma igreja que ela achou ideal para a vida dela e que ela iria continuar, né, frequentando. Um dia eu estava passando aqui pela porta da catedral com o rádio ligado, era uma Semana Santa, na quarta-feira, e o bispo anunciava o culto da Sexta-feira Santa às 15 horas e ele fazia um chamado. E naquele momento eu me determinei, eu vou entrar aí. Na sexta-feira, às 15 horas eu entrei na igreja. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Do início ao fim a palavra foi de salvação. E parece que naquele momento eu deixei o meu fardo ali. O fardo que estava pesando a minha vida, o fardo de pecado, o fardo de angústia, de tristeza, de depressão. Eu saí certa de que eu ia morrer, mas eu ia morrer para aquele mundo lá fora. E aí foi quando eu me coloquei diante de Deus no altar e coloquei os meus votos a Deus. Fiz voto de vida e de morte. Falei, Senhor, aqui está a minha vida. Ou eu vou te seguir e fazer o que o Senhor quer e lhe obedecer e abandonar a minha vida toda para trás. Ou o Senhor pode realmente me levar. Passei a entender que precisava buscar o Espírito Santo para a minha vida. E então foi quando eu me propus a conhecer, a receber o selo do Espírito Santo. A partir daquele dia em que eu recebi realmente o Espírito Santo, a minha vida teve duas fases. A fase do meu encontro com Deus, no primeiro dia em que fui à igreja, e o dia em que conheci o Espírito Santo, que recebi o Espírito Santo. Realmente eu mudei, a minha vida passou a ter outro sentido. O reino de Deus entrou na minha vida. Nunca mais eu tive tristeza, nunca mais eu tive angústia. Passei a ser uma pessoa feliz no meu lar. Eu sei que os meus filhos me veem hoje como uma mulher diferente. Quando eles diziam, cuidado minha mãe, e eu tinha muito medo, porque eu não tinha condição de chegar para um filho e dizer, olha, isso aqui que você está fazendo está errado. E hoje eu sinto o respeito que eles têm por mim, a consideração como mãe, como filhos. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, tenho mansidão, tenho amor na minha família, cuido dos meus filhos, cuido do meu lar, cuido da minha família, dos meus pais. A medicina, ela não funcionava para mim. O paciente não era para mim como ele é hoje depois que eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu vejo o meu paciente não só com a vontade que eu sempre tive de cuidar dele e tratá-lo, mas sinto o desejo, né,
de cuidar dele para entregar ele a Deus. Hoje eu exerço a medicina num sentido bem mais amplo do que o que eu imaginava da ciência naquele tempo antes de ter conhecido o Espírito Santo. Hoje eu vejo o paciente como uma alma. Eu sempre procuro conversar e colocar a importância de Deus para o tratamento dele. Hoje eu vejo que o Espírito Santo é minha vida. Sem ele, eu não vou viver. E sem ele, eu não quero viver. Eu hoje tenho um guia, é o Espírito Santo. Então hoje eu sou uma mulher feliz, sou uma profissional realizada e tudo isso, tudo que eu sou hoje, toda a minha vida que eu entreguei naquele dia e disse a Deus que eu não queria mais aquela vida, que eu queria ser outra mulher. Toda a minha vida hoje eu devo ao Espírito Santo e jamais, jamais, jamais deixaria o Espírito Santo por nada na minha vida. A exemplo da doutora Dulce, você está aí agora depressivo, você é uma pessoa que não consegue se relacionar com familiares, você não é realizado sentimentalmente, você até constituiu uma família, você tem uma formação universitária, acadêmica, mas você é uma pessoa vazia, triste, uma pessoa, sabe, que nada lhe faz alegre. Por quê? O que está faltando? Está faltando o que faltava na doutora Dulce, o Espírito Santo. Ele é o único que pode lhe fazer alegre. Uma pessoa feliz, independentemente de você ter formação acadêmica ou não, independentemente de você estar casado ou não, independentemente de você ter uma família ou não, independentemente de você ter prosperidade ou não, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente é alegre. E a gente supera os problemas. Com o Espírito Santo, a gente realiza sonhos. Já sem o Espírito Santo, você pode ter o que tinha e tem a doutora Dulce. Mas você vai ser uma pessoa triste, amargurada, infeliz. Qual é a sua escolha? Me responda, por favor, o que você escolhe? Se você diz, bispo, eu escolho o Espírito Santo. Então, domingo às 18 horas, no encontro com o Espírito Santo, você vai vir preparado para buscá-lo. Você vai abrir um jejum, você vai se preparar, ler a Bíblia, você vai chegar aqui cedo para então buscar e receber o Espírito Santo. Tinha muitos sonhos, mas não conseguia alcançar por conta dessa dificuldade que a gente tinha financeira na família. Parecia que a nossa família tinha alguma coisa que impedia a gente de crescer. Meu nome é Antônia Adriana Sobreira Ferreira. Atualmente eu sou coordenadora pedagógica. A minha infância, ela nunca foi uma infância fácil. A minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos. Quando a minha mãe faleceu, ela tinha 45, o meu pai já tinha 46, e aí minha mãe faleceu, depois de um ano ele casou novamente com uma moça de 28. E aí eu passei a cuidar dos meus irmãos, mais do que a minha própria madrasta, talvez por conta da idade dela também, e aí meu pai, ele meio que virou a cabeça, a gente ficou um pouco meio que abandonado, eu e as minhas irmãs e o meu irmão. Foi quando meu pai decidiu perguntar para minha tia se a minha tia queria ficar com a gente durante um tempo. Essa minha tia, na medida do possível, ela dava para a gente o que ela podia, Foi quando eu comecei a trabalhar, com 15 anos. Eu fui trabalhar numa casa de família, cuidadora, cuidava de uma senhora. E aí o dinheiro que eu ganhava lá, eu ajudava os meus irmãos. Eu ganhava o dinheiro, comprava coisa para mim, comprava coisas para os meus irmãos. Depois de 3 anos, a gente morando na casa da minha tia, foi quando a gente voltou para a casa do meu pai. Quando eu voltei para a casa do meu pai, o meu pai ele ficou doente e ele trabalhava muitos anos numa firma. Foi aí que eu vi que o sacrifício dele, tão grande que ele tinha, na verdade não tinha valido a pena, o tanto de anos que ele tinha naquela empresa, e ele acabou ficando afastado por conta que ele estava doente, e aí por conta de receber benefício, ele também não conseguia receber benefício, e foi quando eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. Eu e meu irmão, nós dois trabalhávamos, e aí o dinheirinho que a gente ganhava, a gente ajudava em casa. Tinha muitos sonhos, mas não conseguia alcançar por conta dessa dificuldade que a gente tinha financeira na família. Eu tinha um tio
que ele era da Igreja Universal, ele já frequentava a Igreja Universal. Quando nós nos víamos, ele sempre falava, vai na igreja que lá vocês vão ver que Deus tem algo melhor para vocês. Foi quando a gente decidiu ir. Chegando lá na igreja, eu só tinha duas opções. Ou eu fazia aquilo que o homem de Deus estava pedindo, ou eu continuava vivendo aquilo que eu já estava vivendo durante muitos anos. Foi quando eu decidi mudar. Foi quando eu peguei o envelope do dízimo a primeira vez. Não tinha nada porque eu não estava trabalhando nessa época. Não tinha carteira assinada, não trabalhava. E o meu sonho nessa época era ter uma carteira assinada. Então peguei, comecei a ser dizimista também, mas o meu envelope ia vazio porque eu não trabalhava. Mas mesmo assim o pastor falava, pega o envelope, o que passar nas suas mãos vocês vão devolver. Muitas vezes no começo eu ia com o envelope vazio, devolvia e falava, Senhor, o Senhor está vendo que eu estou sacrificando e na hora que chegar a hora eu vou saber recompensar. Aí entrei na loja como vendedora. Meu primeiro salário precisava de tudo, porque eu não tinha roupa para ir trabalhar. Aí eu fiquei, no começo me deu até dúvida, mas eu pensei, Deus sabe que eu preciso comprar. Mas depois eu falei, não, eu fui fiel, eu falei, não posso fazer isso. Se Deus foi fiel comigo, eu também tenho que ser fiel. Então peguei meu primeiro salário e coloquei no altar. Aí foi quando Deus me abriu a mente para me fazer uma faculdade. Aí eu pensei, mas como que eu ia pagar essa faculdade? Porque o meu salário onde eu trabalhava não dava para pagar a faculdade. E se eu saísse do trabalho, aí que não dava para me pagar mesmo. Fiz um propósito com Deus também e falei, Senhor, eu creio que o Senhor vai abençoar. E fui. Tanto que a minha faculdade eu não paguei nada, porque eu fui bolsista, Então eu não paguei nenhum ano da minha faculdade. E Deus me abençoando. Aquele pouco parecia que era muito, Eu conseguia fazer muitas coisas. Terminei minha faculdade, não faltava nada em casa. Nessa época eu já estava casada com meu esposo, então não faltava nada em casa e sempre sendo fiel, Sempre sendo fiel. No final do ano que eu terminei minha faculdade, no mesmo ano eu já arrumei um serviço, na minha área. E a partir daí passou um ano, menos de um ano, eu passei a ser coordenadora na minha escola. E aí, depois de ser coordenadora, Deus só tem me abençoado cada dia mais. O meu esposo trabalhava numa empresa também há muitos anos, já mais de 15 anos ele trabalhava nessa empresa. Foi quando Deus abriu a mente dele para ele abrir o próprio negócio. E hoje ele trabalha no ramo de pizzaria, tem a pizzaria dele. Eu continuo trabalhando em escola, que é o meu ramo, mas a gente tem o nosso próprio negócio, a gente vai ali um ajudando o outro. E Deus só tem abençoado a gente, só tem a agradecer. Toda vez que as minhas irmãs, os meus irmãos olham para mim, eles falam, que eu sou um exemplo para eles. Que eles olham para mim e falam que aonde que eu consegui chegar, E eu sempre falo para eles que é Deus, Às vezes eu me pergunto, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida? Eu não sei nem o que seria de mim. Eu tenho certeza que eu não seria nada, sem Deus. Você que não teve uma infância, uma adolescência, devido aos compromissos que você teve que assumir para poder ajudar em casa. A exemplo da Antônia, que passou a trabalhar desde os 15 anos para sustentar os irmãos porque o seu pai estava muito doente. Isso veio afetá-la psicologicamente, emocionalmente, mas quando ela teve a oportunidade de aprender a honrar a Deus em primeiro lugar, então Deus começou a dirigir a sua vida, começou a lhe dar ideias. E apesar de jovem, ela começou a prosperar, porque como está escrito no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 1, diz, feliz aquele que teme a Deus, aquele que respeita a Deus. Temer a Deus é ser fiel a Ele, é respeitá-lo. O Senhor que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Quer dizer, feliz é aquele que teme ao Senhor, ou teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Deus faz feliz, Deus se torna Senhor, Deus daqueles que o respeitam. E esses, Deus os faz felizes. Você tem sido feliz? Você é feliz? Você se considera uma pessoa realizada no que faz? Meu amigo, se a sua resposta é não, bispo, então é porque Deus não está em primeiro lugar. Porque quem teme ao Senhor, o Deus vivo, se Deus é Senhor da sua vida, então você vai ter prazer em obedecê-lo e Ele vai lhe fazer feliz, realizado em tudo que você fizer. Neste domingo nós vamos ungir as mãos dos trabalhadores. No momento de honrar a Deus com as primícias, com as nossas ofertas, nós vamos ungir as mãos com o óleo da primeira prensa, o óleo consagrado à Santíssima Trindade em oração.
Meu nome é Kátia, tenho 42 anos, eu sou nutricionista. E eu tinha muito preconceito da Igreja Universal porque eu via na televisão, né? E o que me marcou foi uma reportagem que eu vi, né, na emissora, no estádio, muita gente. E eu olhava para aquilo, olhava aqueles sacos e sacos, e falei, gente, é muito dinheiro, como assim, né? Por que eles estão fazendo isso? É muitas pessoas. Eu fiquei assim muito indignada. Falei, como que pode esse Bispo Macedo fazer isso com as pessoas? Ele engana. Eu não gostava. Eu tinha muita raiva do Bispo Macedo mesmo. Eu olhava para ele e assim, falei, nossa, ele é um enganador, né? Jamais eu vou nessa igreja, jamais. Tinha um tremendo de um preconceito mesmo. E eu era uma pessoa muito triste, muito vazia. Então, ficava muito tempo trancada no meu quarto e o meu aconchego, digamos, né, que na época eu achava que era, eu ouvia muito rock, né? Então, comecei a ter amizades com o pessoal do rock, juntos íamos para o cemitério, bebíamos lá. Então, comecei a ter essas amizades, né? Não ia em religião nenhuma, nem em lugar nenhum, embora acreditasse muito em coisas místicas, tinha até um livro de bruxa, né? Mas dentro de mim, eu não conseguia entender tudo aquilo, porque não me trazia nenhum benefício. E lá dentro de mim, eu pensava, eu queria acreditar, eu queria confiar em alguma coisa verdadeira, só que eu não sabia onde e nem como. Foi aí que alguém muito especial, que eu tinha muito apreço, chegou para mim e falou, vamos comigo na reunião, na terapia do amor? Eu olhei para ela, como assim? Aonde? Né? A terapia do amor deve ser alguma, né? Alguma reunião, alguma terapia, né? Mas aonde é? Ah, é na Igreja Universal. Falei, como assim? Você vai nessa igreja de ladrão? Não, sinto muito, eu não vou poder ir. Mas você já foi lá? Não. Então como que você pode falar de uma coisa que você não sabe, que você não viu? Só tem jeito de você saber. Tá bom, vai, eu vou. Aí eu aceitei esse convite. E confesso, eu fui com bastante orgulho, né? Fui bem prepotente mesmo, né? Eu me senti, assim, pesada. E cada palavra que era dita naquela reunião era como se estivesse tirando um peso de mim. E quando eu participei da reunião, que eu senti esse alívio, parece que a minha mente clareou. Eu pude entender, peraí, tudo que eu ouvi falar não é verdade. Porque se fosse verdade, eu não teria sentido bem apenas com as palavras daquele homem de Deus. Então, eu quis mais, eu percebi que era aquilo que eu precisava. Então, eu comecei a participar das reuniões, eu comecei a aprender, a minha mente foi se abrindo. Então, eu comecei a aprender o que é Deus, né? Porque antes eu não sabia nem ler a Bíblia, entendeu? E essa pessoa que me convidou também me ajudou, né? Nessa caminhada da fé. E aí eu comecei a ler a Bíblia, entender o que é a Bíblia e que não é uma religião, né? Porque antes eu tinha preconceito porque achava que era crente, que era religião, que era Bíblia embaixo do braço e que a gente tinha que seguir determinadas seitas ou crenças. Realmente não é isso. É conhecer um Deus que muda a sua vida. É conhecer um Deus que abre a sua mente. Eu pude entender que eu poderia ser alguém na vida, né? Eu só posso dizer que eu sou grata pela Igreja Universal. Hoje eu sei o que é ajudar as pessoas. Então, eu tenho um carinho muito especial pela obra que é feita na Igreja Universal, pelo ganho de almas que é feito através da Igreja Universal. E a maior felicidade que eu pude ter na minha vida foi ter o Espírito Santo. A oportunidade de eu ser totalmente preenchida, né, daquele vazio que eu tinha antes, eu só consegui quando eu tive uma experiência, né, que foi receber o Espírito Santo. Então, para a gente ter essa experiência, a gente tem que se doar. Então, a primeira coisa que eu quis fazer quando eu recebi o Espírito Santo foi falar para minha família, foi mostrar. Então as pessoas falavam mal, as pessoas me criticavam às vezes, vinham as dificuldades, os problemas, mas eu conseguia. Eu falei, gente,
eu estou passando por um tremendo de um problema, mas eu consigo ter, né, a calma e a experiência, assim, de saber lidar com aquilo da melhor forma possível. Olha, eu tenho um convite especial para você. Você que também um dia teve um preconceito, ou ainda tem, né, quanto à Igreja Universal, saiba que você só vai saber quando você vier. Venha conhecer a Igreja Universal, venha ver se isso realmente é verdade, se eles são ladrões mesmo. Então faça um desafio você com Deus e venha até a Igreja Universal, que eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você está aí frustrado, angustiado, é exemplo da Kátia, que por causa do preconceito perdeu oportunidades de conhecer ao Deus vivo através do trabalho evangelístico, libertador que o Espírito Santo tem realizado através da Igreja Universal, faça o que ela fez, tome a decisão, tire as suas dúvidas, revolte-se não contra nós ou contra Deus ou contra a sociedade, revolte-se contra o problema. Inclusive, saiba que todos os milagres urgentes iniciaram com o revoltado. Por quê? Porque o revoltado ele não espera por ninguém. O revoltado faz o que a fé pede e Deus faz o que só Ele pode fazer. Se você diz, eu estou revoltado contra um problema, uma situação, coloque a sua mão sobre aqui o altar, faça agora o voto de decisão, de ir para o altar, fazer algo para chamar a atenção de Deus e então ter este problema resolvido, seja ele de saúde, econômico, familiar ou espiritual. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Pode ser a qualquer momento. Poderemos estar fazendo qualquer coisa e estarmos em qualquer lugar. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Não existe nada mais atual do que a Bíblia. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, outro grande sinal, contudo, e menos enfatizado, é o retorno do povo judeu à terra prometida e a fundação do Estado de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que
que criou os céus e a terra.